Olá, sejam bem-vindos ao canal Visão de Investidor. Caso queira um resumo sobre o assunto, acesse o Instagram aonde atualizo diariamente os conteúdos de forma reduzida. O fundo que vamos avaliar hoje será KNCA11 com a razão social Kiné Acredito Agro Fiagro. A cotação de um fundo de investimento imobiliário, FII, é o preço pelo qual suas cotas são negociadas no mercado. A cotação atual do KNCA11 está em R$ 107,65 e o mercado está com expectativas de alta. O PVP, preço, valor patrimonial, de um fundo imobiliário é uma relação que compara o preço de mercado das cotas com o valor dos ativos do fundo, ajustado pelas dívidas e obrigações. Geralmente, um PVP abaixo de 1 pode ser considerado favorável, pois indica que o preço das cotas está abaixo do valor patrimonial do fundo. O PVP do KNCA11 está 1,04. A liquidação diária de um fundo imobiliário é o processo em que as transações de compra e venda de cotas são concluídas no mesmo dia útil, garantindo uma transferência rápida e eficiente de valores entre os investidores. A liquidação diária do KNCA11 está em R$ 2,40 milhões. Quando um fundo de investimento imobiliário valoriza, significa que suas cotas estão valendo mais do que quando foram adquiridas, proporcionando um ganho de capital aos investidores. Essa valorização pode ser influenciada por diversos fatores, como a performance do mercado imobiliário, a gestão eficiente do fundo e a demanda por suas cotas. A valorização nos últimos 12 meses do KNCA11 está em 16,64%. O valor patrimonial de um fundo imobiliário representa o valor líquido dos ativos do fundo, incluindo imóveis, investimentos e outros ativos, subtraindo-se as obrigações, como dívidas e despesas. É uma estimativa do valor total dos ativos do fundo dividido pelo número de cotas em circulação. O valor patrimonial do KNCA11 está em 1,60 bilhão de reais. DI é a sigla para Dividend Yield, uma métrica financeira que representa a porcentagem do valor investido em um ativo que é recebido em forma de dividendos. O Dividend Yield do KNCA11 atual está em 14,70% no ano. O rendimento pago pelo fundo nesse mês foi de 1,05%. Que foi o equivalente a R$ 1,11 por cota. Pago na data de 11 de agosto de 2023. O KNCA11 é classificado como um fundo de agronegócio. Os fundos de investimento do agronegócio, FIAGRO, surgiram em 2021 como uma nova opção para investidores interessados em aplicar seus recursos no setor agropecuário brasileiro. O segmento de um fundo imobiliário se refere ao setor específico no qual o fundo investe seus recursos. Pode ser comercial, residencial, logístico, industrial, educacional, entre outros. O segmento de um fundo imobiliário é uma forma de categorizar e identificar sua especialização ou foco de atuação dentro do mercado imobiliário. O segmento do KNCA11 é agronegócio. O administrador de um fundo imobiliário é a instituição responsável por gerir e administrar o funcionamento do fundo. O administrador atua como um agente fiduciário em benefício dos cotistas, garantindo a transparência, eficiência e conformidade das atividades do fundo imobiliário. O administrador do KNCA11 é Intrag. O número de cotistas de um fundo imobiliário representa a quantidade de investidores que possuem cotas desse fundo. Cada investidor que adquire cotas de um fundo imobiliário se torna um cotista. O número de cotistas de um fundo imobiliário é um indicador importante, pois reflete a quantidade de pessoas ou entidades que têm investimentos no fundo e pode afetar a liquidez e a governança do mesmo. O número de cotistas do KNCA11 é de 38.053. O IPO, Initial Public Offering, de um fundo imobiliário é o processo pelo qual o fundo é oferecido ao público pela primeira vez, permitindo que investidores adquiram suas cotas. O KNCA11 começou a ser negociado há um ano.
O público-alvo de um fundo imobiliário é o grupo de investidores para o qual o fundo é direcionado. O fundo pode ser projetado para atender a investidores com diferentes perfis de risco, objetivos de investimento e montantes de investimento disponíveis. O KMCA 11 é sugerido para geral. Posição do fundo ao final do período. Ao fim de junho, o fundo apresentava a alocação, em relação ao seu patrimônio líquido, de 88,6% em CRA, 9,6% em LCIS e 1,8% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRAs atrelados ao CDI corresponde a 63,3% do patrimônio, a um yield médio, curva, de CDI mais 5,59% a. E com um prazo médio de 2,8 anos. Já a parcela atrelada ao IPCA corresponde a 25,3% do patrimônio do fundo, remunerados a um yield médio, curva, de IPCA mais 7,99% a. E com um duration de 5,2 anos. Para maiores detalhes, favor verificar a seção Resumo da carteira. No período, ocorreu a liquidação do direito de preferência da quarta emissão de cotas em montante equivalente a R$ 142 milhões. Adicionalmente, informamos que ocorreu o pré-pagamento do CRA Pantanal, com o recebimento integral do saldo devedor de aproximadamente R$ 50,4 milhões, acrescido de R$ 1,6 milhão a título de penalidade de pré-pagamento. Informamos que os recursos recebidos já estão em fase de alocação, conforme descrito adiante. Distribuição de dividendos. Os dividendos referentes a junho, cuja distribuição ocorrerá no dia 13 de julho de 2023, são de R$ 1,29 por cota e representam uma rentabilidade equivalente a 119% da taxa de isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota média de R$ 101,28. Para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRAs atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de junho, a serem distribuídos aos investidores em julho, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de abril, 0,61%, e maio, 0,23%. Na seção Informações contábeis, o cotista pode obter mais informações sobre os rendimentos do fundo. Se inscreva e selecione o sininho caso tenha interesse em aprender mais sobre FIIs. Vou estar adicionando conteúdo diariamente, e caso tenha gostado, clique no gostei para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas. E caso tenha sugestão de novos assuntos, deixe nos comentários abaixo.